E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um mini curso aqui, aula 4, medidas DAX. Antes disso, deixa eu, me apresentar. Meu nome é Rodrigo, sou fundador da DataRoads e aqui no canal da DataRoads vai encontrar vídeos sobre Power BI, análise de dados e tudo mais. Enfim, se você não assinou o canal, assina lá, por favor, dá essa força, comenta aí. E dá uma olhada na série de vídeos que eu estou lançando aí. Essa é a aula 4, mas tem a aula 1 que é instalando o Power BI, a aula 2 conectando o Power BI numa base, a aula 3 trabalhando ali com um modelo dimensional, aprendendo a criar fatos e dimensões. E agora a gente está indo para a aula 4, para criação de medidas DAX, ok? Vamos lá então para o nosso. Vamos falar um pouquinho só o que são essas medidas DAX, certo? Então vamos lá, rapidamente. O que é? A DAX são expressões de análise de dados, beleza? Data Analysis Expression, né? É uma linguagem específica aí do Power BI e é uma linguagem que ajuda a criar novas informações com base no que já está, nos dados que já estão no modelo. É uma função, uma linguagem bem específica do Power BI. Você não vai encontrar ela nem no Excel, apesar de ter semelhanças, né, com o Excel, alguma sintaxe ou outra. Você vai encontrar aqui também o conceito de contexto, que é algo muito específico dessa linguagem, contexto de linha, contexto de filtro, muito específico com relação também ao Power BI. A gente vai ver um pouco nesse vídeo como é que funciona. E quando a gente cria uma fórmula em DAX, o resultado dela sempre vai depender do que está sendo aplicado nos filtros que estão sendo aplicados no relatório. Vamos ver como é que funciona isso também. Além disso, o DAX inclui algumas categorias aí de funções. E tem função de data teórica, função lógica, função matemática, função estatística, função de texto e função de inteligência no tempo. A gente vai ver hoje algumas funções matemáticas simples e uma função de inteligência do tempo. Pra vocês já terem aí uma ideia de como funciona. Aqui tem esse link aqui, dax.guide, tem uma lista com todas as funções DAX disponíveis. Então, é um excelente material para consulta aí. Dito isso, vamos lá para o nosso Power BI. Eu vou continuar a aula aqui da onde a gente parou na última aula. Os arquivos vão estar no link abaixo, tá? E aonde a gente parou? A gente usou o Power Query para criar nossa fato venda, nossa dimensão de cliente, nossa dimensão de produto, nossa dimensão de calendário. Basicamente foi isso que a gente criou. Para trabalhar com as medidas, uma boa prática é criar uma pastinha aqui. Então você vai em página inicial, inserir dados e vamos chamar essa pastinha, essa tabela de medidas e vamos clicar em carregar. Ok? Aqui a gente vai armazenar nossas medidas. Antes disso, quero só comentar o que é a medida implícita e a medida explícita no Power BI. Vocês vão perceber aqui, ó, eu vou jogar uma caixinha de texto, um cartão, e vou colocar uma medida de valor, o campo de valor total. Vocês vão ver que já tem até um símbolo de soma aqui, porque por padrão ele já vem somando. A gente clica aqui na setinha, vai ver que está somando. Então o que, que é isso? Isso é uma medida implícita no Power BI. Por quê? Porque a gente sabe que é uma soma, ele está fazendo uma soma, mas a gente não sabe a fórmula que está por trás disso. E além da soma, a gente pode pegar o máximo, né, o máximo valor total, o mínimo valor total, a média. A gente não sabe, né? A gente sabe o que está por trás, que são fórmulas de média, fórmulas de soma, mas não está explícito aqui essa fórmula, que é diferente de quando a gente cria aí sim a medida explícita, que é o que mais a gente acaba usando aqui para ficar organizado. Então eu criei minha pastinha aqui, medidas, e vou lá em mais opções, nova medida, e vou criar uma medida, que aí no caso é uma medida explícita. Ela vai chamar quantidade de vendas. E ela vai ser, então assim, né? Vou dar um zoom aqui. Aqui aparece a fórmula, né, o campo para a gente digitar a medida DAX, né, o código. Eu vou usar uma função bem simples aqui, que é Counting Rows.
E aí vocês vão ver que quando a gente digita aqui, vai aparecer a sintaxe. Então a gente precisa informar aqui uma tabela e o que vai acontecer? Ele vai contar o número de linhas dessa tabela. Eu vou jogar minha F vendas, quero saber a quantidade de vendas que tem lá. Feito isso, criei a minha primeira medida. Posso até, ó, essa coluna 1, ocultar e jogar aqui. Vou jogar um cartão e jogar aqui minha medida quantidade de vendas. Olha aí, eu tenho 12 mil vendas aqui nessa minha base. Não, legal. Vamos criar já a medida de valor total. Apesar de eu já ter o campo valor total aqui, para deixar mais organizado e para utilizar essa fórmula em outras fórmulas, vocês vão ver que é muito comum usar DAX dentro de DAX, né? Eu vou criar aqui ó, o faturamento, que vai ser o quê? A soma, mesma coisa, né? Então, a soma, ela me pede uma coluna, não é mais uma tabela. Ele vai adicionar todos os números de uma coluna, vai somar. O adicionar ali é somar, né? Vou fazer a soma do valor total. Beleza. Tem mais uma medida que é o faturamento. Joguei um cartão, faturamento. Show de bola. E agora, olha lá, eu vou criar uma medida que vai ser o ticket médio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vamos lá, nova medida. O ticket médio vai ser o meu faturamento divididos pela quantidade de vendas. E aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Quando a gente usa o símbolo de dividir aqui, o cálculo vai dar certo, normalmente. Mas pode ser que em alguns casos eu tenha uma divisão por zero. Se eu tiver uma divisão por zero, eu vou ter um erro na minha fórmula. Como que eu posso evitar isso? Né? Vou só mudar ticket médio aqui. Usando a função divide, que é muito simples. Eu coloco aqui o numerador, então pegar o valor, a medida, né? Faturamento, vai ser dividido pela quantidade de vendas. Beleza, meu ticket médio está aqui. Então, beleza. Criei três medidas aqui para a gente começar a brincar. Quantidade de vendas, faturamento e ticket médio. Tá? Como é que eu formato, né? Faturamento é, é valor, é real, né? Então, ó, eu posso clicar aqui no faturamento. Em formato, eu vou ter o símbolo de moeda. Aí eu tenho o grande desafio aqui do Power BI de achar o real, que é sempre complicado, mas vamos lá. Deve estar no R, no P. Vamos procurar. Português, Portugal, real. Maravilha, olha lá. Já formatou aqui, né? 5,57 milhões de reais. E o ticket médio, aí depois que você colocou a primeira vez, fica mais fácil. Já aparece aqui, 460 reais. Maravilha. Olha lá, tem essas três medidas já. Como que funciona a questão do contexto do filtro, né? Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Mas olha só, como eu já tenho quantidade de vendas calculado, vou jogar uma tabela para facilitar aqui. Ó. Vou jogar uma tabela, AD calendário, vou jogar o nome do mês e vou jogar a medida faturamento. Ou melhor, quantidade de vendas. Ó, tem a quantidade de vendas. Vamos supor que eu quero criar uma medida ou usar uma medida em algum cálculo que me dê exatamente o total de vendas, quantidade de vendas de junho. Olha só como é que eu posso fazer. Nova medida, quantidade vendas junho. Igual. Aí entra a Calculate. Calculate, ela vai ser capaz de mudar os filtros, né, do meu contexto ali. Como que eu faço isso? Ó, o que que ela pede? Uma expressão. Eu vou usar uma medida que já existe. É por isso que é importante criar as medidas, né? Ó, a quantidade de vendas ela já existe. Eu vou usar ela, mas eu vou dizer que eu quero
que a quantidade de vendas do mês seja específica do mês de junho, que está ali 5.203. E vou criar uma medida que filtra somente o mês de junho. É um teste, tá, gente? Talvez não faça sentido aqui no negócio, né? Mas para a gente entender. Olha só que beleza. Eu fixei a quantidade de vendas de junho. Eu usei a mesma medida, mudei o filtro dela para junho, certo? Então é assim que funciona ali a função calculate. Vou dar um exemplo de usar uma função de inteligência do tempo com o calculate. Olha só. Agora eu vou mudar um pouco aqui, vou colocar essa tabela. Vou colocar exatamente a data, tá? Por dia eu quero. Vou mudar aqui, em vez de hierarquia de data, deixar a data. Vou pôr um short date aqui, ó, no formato dessa data. E aí, beleza, ó, tenho vendas por dia. Beleza? Eu quero ver como é que eu estou variando dia a dia minhas vendas. Quantos por cento eu vendi mais que ontem ou menos que ontem, né? Como é que eu tô? Como é que eu poderia fazer isso, né? Medidas. Medida, nova medida. Eu vou criar uma medida chamada quantidade de vendas do dia anterior. Igual. Aqui a gente usa o Shift Enter, tá, para pular a linha. Uma questão de indentação, mais ligado com programação aí. Boas práticas também. Então eu vou usar o meu calculate. Por quê? Vou usar uma medida que já existe e vou mudar o contexto de filtro. Como? Eu vou usar então a minha quantidade de vendas, que já existe, e vou usar uma função aqui dentro do calculate que chama dateAdd. Olha só que beleza. O que é a dateAdd? Ela move o conjunto determinado de datas de acordo com um intervalo especificado. Então, eu vou passar uma data, um número do intervalo e o tipo do intervalo. Como assim? Vamos lá. Data sempre da dimensão calendário. Então, por isso, gente, é importante criar uma dimensão calendário. Nas funções de inteligência de tempo, para usar essas funções que envolvem tempo, mês anterior, ano anterior, trimestre anterior, tudo que envolve tempo, a gente precisa usar a dimensão calendário, porque é nela que tem todas as datas da vida. E se não usar, não vai conseguir fazer, tá? Então tem que fazer. Se você não sabe como montar uma dimensão calendário, na aula 3 lá tem uma forma bem simples de como fazer, que é como a gente fez aqui nesse projeto. Coloquei AD calendário, número de intervalos. Eu quero voltar um dia, então vou pôr um número negativo. E meu intervalo pode ser dia, mês, trimestre e ano. O que é isso? Nesse caso, eu quero voltar um dia, então eu coloquei menos um, day. Se eu quisesse voltar um mês, menos um, month. Ou um mês para frente, um month. Aqui vai ser menos um, day. Beleza, fechei meu calculate e vou jogar essa informação lá. Será que vai dar certo? Vamos ver. Quantidade de vendas do dia anterior. Olha lá. Então, no dia 3 do 5, eu vendi 70. E no dia anterior, 109. Fechou. Dia 4 do 5, 212. Dia anterior, 70. O que eu posso fazer com isso, nesse exemplo? Eu posso criar uma nova medida que me dê a diferença de um dia para o outro. Então, variação diária. O que vai ser a variação diária? A quantidade de vendas do meu dia menos a quantidade de vendas do dia anterior. Vamos jogar aqui essa variação diária também? Então, no dia 3 do 5, eu vendi menos 39, eu tive 39 vendas a menos. Já no dia 4, tive 140 vendas a mais, 142 vendas a mais. Porque dia 3 eu vendi 70, dia 4 eu vendi 212, foi, né, 142 a mais. Com isso, e eu poderia criar isso tudo numa mesma medida, estou fazendo aqui para facilitar o entendimento. Eu posso ter um percentual da minha variação, não posso? Percentual da variação diária. Como que eu vou fazer? Vou usar meu divide e vou dividir a variação sobre o que eu vendi. Eu quero um percentual. E vou jogar aqui também nessa tabela. Vamos ver como é que ficou?
Menos 0,56. Por que está assim? Formatação. Né? Isso aqui eu preciso que seja no formato percentual. Então eu vou clicar percentual na medida e aqui ó, formato percentual. Maravilha, eu vou deixar 100 casas decimais para facilitar a visualização. Maravilha, olha lá. Então quer dizer que no dia 4/5 eu vendi 67% a mais que no dia anterior. Porém, no dia 5/5 eu vendi 114% a menos, porque eu vendi 99. E assim eu tenho o percentual da minha variação diária. Então, assim, muito resumidamente, né? Mas legal, a gente conseguiu fazer já uma medida utilizando o tempo. É assim que a gente trabalha com medidas, entendeu? Né? E esse é o poder. A gente vai criando medidas, vamos reaproveitando medidas, vamos organizando e tudo vai ficando dinâmico, né, gente? Por quê? Porque se eu jogo aqui, por exemplo, um gráfico de produto, eu quero a dimensão produto, a marca de produto, e jogo o meu faturamento, eu vou ter o faturamento por produto. E tudo vai se adaptando. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aqui o canal, acompanhe o Instagram. Logo está saindo o aulão de BI aí, que vai ser um aulão completo, 30 aulas de BI durante 3 meses, uma assinatura aí por mês. E eu estou divulgando lá no Instagram, então me acompanhe, deixe seu feedback, deixe seu comentário. E muito obrigado por assistir aí e chegar até o fim. Um grande abraço, até mais.